Felca News. O que acontece, pessoal? Já for no médico, não. O que acontece? Eu não sei o que acontece, que é verdade. Bom, essa é uma notícia. Essa é uma notícia, uma pauta que. Pera, meu Deus do céu. Essa é uma notícia, uma pauta quente que a minha. Bom, pauta quente, né? Que a minha equipe me mandou aqui, viu? Que é o pessoal aqui que separa, né? Que é o seguinte: o que aconteceu essa semana agora? A Virgínia, ela. Não, uma consumidora dos produtos da Virgínia, ela usou um dos produtos que a gente vai entender agora, porque eu não sei nada da situação, mandaram aqui pra mim, né? E aparentemente torrou os olhos dela, é isso? O que aconteceu, pessoal? Olha só. Equipe de Virgínia Fonseca se se pronuncia após o cliente acusar cegueira. Caramba, ela ficou cega. Uma mulher diz que teve as córneas queimadas após utilizar o produto da Oipink, marca da empresa Virgínia Fonseca. Equipe se manifestou. E ó, essa é a mulher aqui. Vamos ver, né? Tem repercutido nas redes sociais de Lidiane Herculano, uma mulher de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que afirma ter ficado momentaneamente cega. Momentaneamente? Então ela não ficou permanentemente cego. Isso aí é outra nível de gravidade, né? Você ficar cego é muito mais grave do que você ficar momento cego. Você pode divergir no seu. O caso foi mostrado pela coluna desse domingo e agora a equipe fornecedora se manifestou sobre o caso. Se negou. Em nota, a defesa de marca afirmou que é necessário realizar perícia no produto utilizado pelo cliente, de acordo com o texto, para a mulher disse em gravações que ficou com as córneas queimadas após usar um fortalecedor de cílios. Se negou em enviar o material. É um fortalecedor. Para que serve um fortalecedor de cílios? Bom, fortalecer cílios, né? Provavelmente. Contamos a consumidores e solicitamos que ela nos enviasse o produto por meio de postagem reversa. Ela tem que enviar para fazer a averiguação antes de quererem responder juridicamente qualquer coisa, né? Por nossa notícia, coletar os produtos em suas residências, pois alegado que pelo consumidor que o produto causou um dano, se faz necessária a análise especial do produto pela comissão de laudo. Porém, ela se negou por um momento, afirmou nota e seguimos aguardando o vídeo do produto para analisar o texto. Bom, tem que ver, tem que analisar muito, eu vou entender junto com vocês, porque tem a questão de ser, às vezes a pessoa tem uma alergia, às vezes a pessoa tem uma condição para ter uma reação, né? É por isso que todo produto químico você tem que botar aquele rótulozinho. Caso você sinta algum desconforto, caso você sinta alguma queimação, pare de usar, suspenda o uso imediatamente e se encaminhe para o hospital. Então tem que ver se é isso ou se é uma questão do produto mesmo, né? Na realidade, algo que se coloca nos olhos devia ser hipoalergênico, né? Como que é? Quando é anti-alergia, né? Hipoalergênico? Né? Tenta. Lidiane Herculano disse ter usado um fortalecedor dividido pela famosa, segundo ela, o produto teria queimado suas córneas. Bom, isso aqui já falou, né? Por que essas matérias tão prolixas, né? A ver com soro, com água barricada, vou ter que dormir achando que ia melhorar. O indivíduo sentiu uma ardência, mas não se preocupou. Poucas horas depois, no entanto, começou a ter reações estranhas. Sentiu uma ardênciazinha de leve. Uma queimaçãozinha. Eu dormi. Quando acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado, tudo muito cinza. Caramba, cara. É quase a sensação do glaucoma, né? O glaucoma é assim. Você acorda um dia, em alguns casos, né? E você simplesmente começa a ver tudo cinza, né? Lavei com soro, com água boricada e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que no dia seguinte, quando eu acordei para ir pro trabalho, continuei com essa nebulosidade. Reforçou Lidiane na gravação. Uma oftalmologista confirmou que o produto teria queimado suas córneas. Caramba, queimado as córneas, cara. Puxa vida. Começou a sentir forte dor, já que não conseguia mais abrir os olhos após algumas horas. Ela, oftalmologista, me passou 4 colírios e comecei a usar e fui dormir. Mas quando foi umas 6 da manhã, acordei sentindo muita dor, com os olhos lacrimejando. Caramba, que barra, hein? Fui para o hospital especializado em olhos de Duque de Castilho, o médico examinou e eu já não conseguia mais abrir os olhos. Parecia que estava passando um gilete nos olhos, uma dor insuportável. É uma queimação química, né? É literalmente uma queimação química, igual rola no Clube da Luta, né? Que eles fazem com vinagre, a parada lá, beija com queimação química, mas aqui nos olhos. Imagina a dor terrível que deve ser. E vamos ver o vídeo da moça aqui, ó. Vamos ver. Bom, vamos atualizar aqui. Passar gilete nos olhos, cara, deve ser uma coisa terrível, né? Realmente. Não tá carregando o meu. Por algum motivo não tá carregando minha internet, né? Foi.
E depois ela vai vir do cara em baquinho pra entender o assunto. Ao passar ele, eu não senti nada, senti só uma ardênciazinha, uma coisa assim muito Ó, leve. é o produto We Drop. Que quando a gente coloca cílios, né, a gente já sente até muito pior. E aí eu dormi, e aí quando eu acordei, eu já tava vendo tudo muito nublado. Comecei a ver tudo muito cinza, muito nublado. E aí eu lavei com soro, lavei com água lubrificada, fiz uso de bastante água e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que no dia seguinte, quando eu fui pro trabalho, acordei para o trabalho, continuei com essa nebulosidade. Colírios da forma que ela indicou. Isso não pode acontecer em nenhum tipo de situação, em nenhum caso, nenhuma marca. Você tem que passar por vários testes, né, para você conseguir lançar a marca para o cliente, para não correr qualquer risco disso acontecer, né? Já comecei a usar no meu trabalho. Acabei de trabalhar, saí do trabalho às 7 da noite, vim para casa, fiquei fazendo a rotina do colírio como ela tinha. Tá muito alto o áudio? Deixa eu reduzir aqui, tá? We drop your eyes. Quem falou isso foi o chat, não fui eu não, né? Dedicado até meia-noite e dormi. Só que quando foi por volta de 6 horas da manhã, eu acordei com muita dor. Os meus olhos já lacrimejando, saindo muita água. E foi aí que eu liguei pro... Eu ainda consegui olhar o telefone, porque tava bem mais nublado, bem mais cinza do que ontem, mas eu ainda consegui ligar pro meu esposo e ligar pra tia dele pra me pedir. Imagina a sensação de você abrir os olhos e você vê tudo cinza e opaco, tipo, como se tivesse... Nossa, cara, deve ser uma coisa terrível. E foi os dois olhos, né? Foi os dois olhos, então ela ficou cega, cara. Imagina o desespero que é você dormir enxergando e acordar cego, né? Pedir ajuda. E aí nós fomos no hospital de olhos, especializado em olhos, em Duque de Caxias. E o médico colocou um anestésico, né, para conseguir examinar. E aí ele examinou, e então essas fotos aí, que eu não consigo abrir os olhos. Eu já não conseguia mais abrir os olhos. É um filme de e terror, muita dor mesmo. Parece que tá passando uma gilete dentro dos meus olhos. E eu não tava com dor, não senti nada. Só tava com aquela névoa, parecia que tava tudo nublado. Fui pro trabalho, cheguei no trabalho, os meus colegas falaram, não, você vai, porque vista é muito séria e coisa e tal. Consegui, porque era Caramba, ela foi pro trabalho ainda, mesmo estando com uma névoa no olho? E depois de feriado, no Nova Iguaçu, na cidade que eu trabalho, consegui uma oftalmologista que eu fui a última que ela atendeu. Aí entrei, ela fez aquele exame que bota a luzinha, que você vê às vezes um balãozinho final no fundo, depois ela colocou um colírio, aí fez o exame que é com uma luz azul, e aí ela disse pra mim que o produto, tinha já explicado tudo isso pra ela, mostrado a composição do produto, ela disse que o produto tinha queimado a minha córnea, tinha queimado mais do lado esquerdo do que o lado direito. E ela Bom, aparentemente a moça não tem qualquer tipo de alergia, né? Porque senão o oftalmologista iria identificar ali se tem um produto que é muito alergênico ali na composição. Aparentemente é algo do produto mesmo, vamos entender, né? Dito que se eu não tivesse lavado na madrugada, poderia ter sido pior. E disse que era até para eu poder mesmo falar no site, porque pode acontecer isso com outras mulheres. Claro, né? Você tem que alertar que existe um produto no mercado, seja da Virgínia ou não, existe um produto no mercado que está queimando córneas, né? Bom, para ser o que seja um bom produto. Minha mãe comprou esse produto de propaganda. Esse aqui é o rapaz, é o filho? É o filho dela? É o filho da mulher. Senhoras e senhores, peço que me ajudem a compartilhar e chegar em quem quer que seja para mostrar o quão é bom o produto da Virginia Pink. Ele foi irônico, né? Bom, minha mãe comprou esse produto onde a propaganda dizia fortaleça os cílios. Utilizou e no outro dia acordou com a vista embaçada, sentindo muita dor e queimação. Minha mãe foi ao médico então. Minha mãe teve as córneas queimadas e pela ajuda de Deus dos médicos não foi pior. Agora minha mãe não consegue abrir os olhos de tanta dor e queimação. Os médicos deram 5 a 7 dias para a recuperação. Não sei quem marcar ou correr para poder tomar uma medida legal contra, mas queria que compartilhasse o máximo para chegar em alguém. Choquei e Zé Felipe, ele marcou. Que situação, cara. Olha a mãezinha dele aqui, com os olhos queimados aqui. Bom, isso aqui não poderia acontecer
jamais um produto de beleza, né? É absolutamente proibido. Qualquer pessoa, qualquer marca que lance no mercado e acontece algo assim com o cliente, ele tem consequências profundas, né? Consequências profundas na tua O vida. WePink me fez parar na emergência. Gente, o que aconteceu foi Olha lá, o a seguinte. reação alérgica. Então, provavelmente não é hipoalergênico, né? Provavelmente tem alguma composição ali que causa alergia em algumas pessoas. Antes de qualquer coisa, eu não tô chorando, tá? Vocês vão entender. Anteontem, antes de dormir, estava fazendo meu skincare e eu sempre passo o We-Drop na sobrancelha. O E-Drop Ele aí, é um aparentemente produto tem feito mais pessoas falando, então provavelmente, aparentemente tá dando umas treta aí, né? pra isso, né? É um sérum pra sobrancelha e pra cílios. Só que eu nunca tinha passado nos cílios. Então, anteontem à noite, antes de dormir, decidi passar nos cílios. E depois de uns 5, 10 minutos, eu comecei a sentir o meu olho arder Não é demais. alergia, será? Uma coisa que eu acho um pouco estranha nesse Ó. produto, não sei se é só no meu ou no de vocês também, é que Ela ele vem também muito, sentiu e praticamente não tem como a tirar o alergia, excesso. né? Apesar de você fazer assim, continua Ah, caramba, o cotonete aqui ele vem cheio do corre aí do líquido, né? muito. Compre e testa. Cara, esse aqui eu prefiro passar, não vou testar não, velho. Não vou testar não, né? Testando o E-Drop da Virgínia, daí pum. Caramba, esse vídeo vai bombar, imagina? Os dois olhos queimado, vermelho, inchado. Produto. Tô mais suave, simples do véi. pincel. Então, antes de dormir, eu senti ele arder muito. Fui lavar com água, com sabonete, passei colírio e tudo mais. É o líquido viscoso aí da fui Vi, dormir. né? Não tinha melhorado 100%, mas mesmo assim eu fui dormir. No dia seguinte eu acordei e eu tava vendo tudo embaçado. Não era um embaçado de miopia, era um Caramba, embaçado como aconteceu mesmo com ela? Como é possível? Isso aí não pode ser coincidência, se né? tivesse uma névoa ao redor de mim. Só que eu tinha acordado pra ir pra aula, eu tinha uma aula da minha pós-graduação pra ir e eu levantei e fui mesmo assim. O dia foi passando e essa névoa foi piorando. Até que no final do dia, quando eu cheguei em casa, eu já não tava mais conseguindo deixar meu olho aberto. Tava ardendo muito e quando eu tentava abrir eu não conseguia e continuava vendo toda aquela névoa e eu fui pra emergência oftalmológica. A Emergência médica me passou uma oftalmológica. pomada, É a né? mesma Eu história, passei né? ontem à noite, já passei hoje de manhã de novo e graças a mesma Deus história. a névoa já sumiu. Só que eu ainda tô sentindo meu olho arder muito. Por isso que eu tô fechando o olho. Eu não consigo abrir ele Caramba, 100% ainda. Então, pelo menos sem as pessoas não ficaram cegas, né? ficar Muito inchado menos ou mal, lacrimejando. obviamente. Quem me conhece Mas sabe que eu sou tiveram muito um fã trauma dos doloroso produtos aí. da Virgínia e que eu gosto muito de tudo que ela faz. Mas eu realmente não Caramba, eu entendi gosto o de que tudo que ela faz. Tudo, tudo. Todos os produtos da Virgínia você gosta. Eu não conheço os outros, mas aquele body splash era carniça, pô. Você vai me desculpar. Aquele body splash era carniça. Não tem como você gostar daquilo lá, não. aconteceu Forçou. com o E-Drop. Queria saber se mais alguém passou por isso. E só pra deixar Meteu claro, louco. é A o Virgínia E-Drop meteu louco naquele body transparente, splash. tá? É o incolor que eu passei. Mandei mensagem também pro e-mail da WePink pra poder entender o que pode ter acontecido. Então só tô aqui pra alertar mesmo vocês, porque Que eu realmente nunca situação, tinha hein, passado esse cara? produto Puxa nos vida. cílios. Foi a primeira vez que eu passei. Protetor de Só cílios. usava na sobrancelha e isso acabou acontecendo. Então, como eu falei, se aconteceu isso com mais alguém, comenta aqui nos comentários. me Quando avisa. acontece E se assim, puderem marcar, o adequado é você cessar o estoque, né? Cessar as vendas, né? Gente, Você faz uma reaveriguação de todos os produtos que você está no mercado, né? Um recall, né? Você faz um recall. Né? gente, vocês estão sabendo. Cosmético da Virgínia, da WePink, queima olho de Karen, pessoa. bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai assistir o vídeo da Karen já direto, que daí a gente pula algumas etapas. 19 minutos da Karen, mas graças a Deus existe a opção de botar um 25. Streamers que começaram a falar sobre esses casos, onde a pessoa teve a córnea queimada por causa do uso era do mais sérum de uma da pessoa, WePink, o We-Drop. Ele é um sérum que é pra fortalecer e fazer crescer as sobrancelhas e cílios. E na descrição dele fala assim, pra aplique sobre os crescer cílios e cílios. sobrancelhas diariamente até que fiquem levemente umedecidos. Espere Mas secar os cílios, ele completamente para aplicar tem outros como produtos ou crescer? maquiagem na região dos olhos. Então, Ele não chega num limite, não, que ele não cresce mais? que ele não disse se é pra usar de dia, de noite. Aí os clientes começaram a usar como
skincare noturno, o que estaria tudo certo. Só que várias pessoas, e eu quando eu digo várias, Skincare foram várias, noturno. relataram ter irritação, algum tipo de alergia, supostamente uma alergia, né? E outras pessoas foram ao oftalmologista porque Ah, olha, o reclame aqui tá rodando solto, ó. Tersol, hidrop, alergia ao hidrop, inflamação, sou alergia séria. Então não é só uma pessoa, não. É várias pessoas. Então o produto tá bichado mesmo, né? O produto tá com doença. Fel, o nome da filha Ana Barbosa é Letícia. Letícia. Não, isso aí é mentira, né? Não é Letícia, não, né? Bom, o Ana Barbosa tem que mandar, eu não sei quem é Letícia. tiveram dores severas e dificuldade de abrir o olho, não conseguiam enxergar. Começou tudo como uma névoa branca e depois a pessoa não conseguia mais ver. Então essas Letícia, tá. Ô, Vandi, corta esse salve que eu tô mandando, viu? Tem que editar o rolê, né? Porque eu fiquei sentido que a mocinha, a criança tem 12 anos só. Letícia, minha querida, tá fazendo 12 aninhos, hein? Parabéns pelo seu aniversário, viu, bem? Que você seja muito feliz, tenha muita saúde, muita longa vida, viu? Viva muito e viva bem. Um beijo no seu coração, viu? pessoas foram ao oftalmologista e o oftalmologista Cara, o deu Vandi lá não tem coração, velho. Ele falou assim, para de mandar salve, então. Cara, é uma criança de 12 anos, velho. É uma criança de 12 anos, cara. Uma criança de 12 anos, você não tem coração, você é um monstro. Um monstro. Pois a pessoa não conseguia mais ver. Então essas pessoas foram ao oftalmologista e o oftalmologista deu laudo pra pessoa de que houve uma queima de córnea devido ao uso do produto da We Pink. Aí isso é o que diz o laudo do médico, tá, Queima gente? Não de sou eu que córnea, estou falando. cara, Mas o laudo que essas do pessoas, médico, todas que né? estão relatando isso, têm em comum é o uso desse sérum. A córnea é aquela camadinha que fica ali em cima do nosso olho e ela regula a entrada de luz no nosso olho. Por isso que essas pessoas elas não estão conseguindo abrir os olhos. Elas só conseguem ficar de olhos fechados. Porque devido ao dano na córnea, ele não consegue você controlar queima a córnea, você não consegue abrir o olho porque a parada tá entrando luz no teu cérebro aí, né? a luz que vai entrar. Então algumas pessoas relataram ter que ficar num quarto escuro durante um período de dias, outras relatam não conseguir abrir os olhos e fazendo compressa gelada, além de estar pingando os colírios que o médico forneceu. E aí quando há uma Colírios? queimadura na córnea, porque isso daqui é diferente de alergia. Alergia é uma coisa, irritação é outra coisa. Agora cara, essa que é a parada, né? Quando a empresa ela tem que ser muito, muito séria, principalmente quando você trabalha com produtos químicos, cara. É o ramo do mercado que mais exige seriedade. Mais exige seriedade. Porque você tá colocando química na pele das pessoas. Então tem que ser muito sério. Tem que ser muito responsável. Tem que ser tudo muito visto, tudo muito... As coisas você não pode lançar com dúvida. Você tem que ter certeza, olha, a parada não é possível de afetar qualquer tipo de pele. Ou você manda no rótulo tudo certinho, ó, você tendo alergia, você não use, você sentiu... Então assim, tem que ser muito sério, porque literalmente, é mais sério do que alimentação até, né? Porque a alimentação existe o produto é uma parada que você passa e fica 12 horas na pele, 6 horas na pele. Então, assim, é muito importante você ser super fiscalizado, né? queimadura é uma coisa diferente. Isso pode acontecer por alguns motivos. Como a córnea ela é sensível e ela fica em cima do olho pra proteger o olho e as partes mais sensíveis do olho de danos, quando há uma queimadura, que foi o que o médico relatou, provavelmente é por algo irritante ou altamente tóxico, ou também pode ser por alguma coisa física, como por exemplo, fogo. A pessoa foi acender o cigarro no fogão e queimou a sobrancelha, queimadura o cílio e a chama córnea. queimadura ácida, né? Entendeu? E aí pode ser tanto por causa de um motivo químico quanto físico. No caso dessas pessoas, foi uma queimadura química. E aí eu queria trazer vocês pra dar uma olhada na queimadura fórmula química, bem não rapidinho. queimadura E ácida. eu queria dizer que os ingredientes aqui, eles não são vilões. Os ingredientes são amplamente usados em vários Aí, ó. produtos que a gente vai Então, usar aí no qual nosso que é dia o a dia. problema? Você, Não inclusive, entendi. vai reconhecer alguns aqui que tem máscaras de cílios, que tem produtos de cabelo, Deve que ser tem a quantidade, tem que o produtos para os tubo lá olhos. ele vem carregado de caldo lá, né? Ah, tá. Eu suponho que a combinação deles aqui tenha dado algum problema. E eu também suponho que essa fórmula ela não esteja estabilizada. Porque Cara, nem tem uma todo pessoa falando várias vezes, eu já queimei o zóio acendendo Marlboro no fogão. Cara, não é disso que se trata o vídeo não, viu? É produto de beleza, que não tem nada a ver com acender Marlboro no fogão não, viu? O seu problema é outro, querido. O seu problema é outro, viu? mundo tá tendo problema com essa fórmula. Mas a gente pode dizer que uma boa quantidade de pessoas que usou teve problemas com isso. Ah, pode ser porque o correio deixou o negócio no sol e aí a fórmula desestabilizou. Pode ser. Então eu vou falar sobre os ingredientes, mas pode ter havido alguma coisa que aconteceu ali no caminho, porque os produtos estão dentro da validade. Mas mesmo assim, essa alteração de fórmula assim não deveria acontecer. Mas a gente sabe que acontece, já aconteceu com bases, blushes, enfim. Mas como é um produto que vai cair dentro do olho muito provavelmente, aí aqui a gente fica mais inseguro ainda. Não tô dizendo que foi isso que aconteceu, porque eu não tenho como saber. A gente não tem
acesso à fórmula e quantos % de cada coisa tem na fórmula. Só quem criou a fórmula e a Virgínia, né, os sócios da WePink, que tem acesso à porcentagem. E aí tem 4 coisas que me fazem ficar um então pouco provavelmente é da porcentagem dos... A Adriana falou aqui, provavelmente é da porcentagem dos compostos, não dos compostos em si, né? Tudo é seguro, mas se você usa muito uma parada ali, vai dar ruim, né? Primeiro é um dos ingredientes, que é o Sodium Laurate Sulfate, que é o SLS, que é amplamente usado em cosméticos, SLS. em cremes, em shampoo, em tudo. Ele é um sulfactante, ou seja, ele é um produto que corrói a sujeira, que desmancha a sujeira, que ele é muito comum, muita gente Limpeza, usa. Lembra né? que há uns anos atrás a gente Cara, ficou eu não sei se eu quero... maluco falando que esse sulfactante era muito forte, que Eu não não podia usar sei no se eu quero corroer a sujeira dos meus olhos, cara. Não sei se eu quero botar um produto que corrói a sujeira dos meus olhos. Bom, mas eu não... Bom, vamos ver, né? Aparentemente é normal. rosto e no cabelo. Aí depois a gente descobriu que não era bem assim. Pois é esse cara aí. Ele tá sendo usado aqui na fórmula. E esse é um produto que pode causar forte irritação ocular. Com certeza você já usou um shampoo que caiu no seu olho e você ficou com ele irritado. É a mesma parada aquela... Cara, imagina você ficar com aquela dor de quando cai shampoo, que é uma dor insuportável. Imagina você ficar com essa dor 24 horas. Parceiro, eu não sei nem, cara, não sei nem descrever o que essa moça sentiu, velho. Nessa fórmula, esse surfactante provavelmente foi usado como um conservante, que é aquele negócio que vai conservar a fórmula, vai evitar que bactérias nasçam ali e vai evitar problemas. Só que esse surfactante, ele é bem forte. E aí ele pode causar forte irritação ocular. E aí quando ele entra em contato direto com o olho, ele pode remover a camada lipídica protetora da lágrima, o que pode deixar a córnea exposta e o que pode levar a um risco de lesão e inflamação. O próximo ingrediente que também... Ele seca, ele basicamente ele é factante, que ela falou, sulfactante. Sulfactante, ele consegue remover, ele limpa, né? E daí você limpa a lágrima, os lipídios da lágrima, você limpa o olhinho da lágrima ali, e daí você deixa a parada exposta para entrar outras pitombas aí que vai queimar. Ó lá, tô lendo ali, ó, ácido metacrílico, acrilato de etila, glicerol, ietelose, trolamina, troliamina, proteína de trigo, proteína de soja, imizinadine, imidazo, cara, edetato de sódio, fosfato de sódio. Ou seja, tudo isso são as coisas que o Júlio Balestrin injeta no seu próprio sangue para se tornar uma tartaruga ninja, né? Mas sinceramente é muita coisa, né? Olha só, jojoba, óleo de jojoba, treonina, polissorbato, sorbitan, caramba. É amplamente usado, é o fenoxiantanol. Ele é um conservante. Se entrar em contato direto com o olho, ele pode causar uma vermelhidão, uma ardência, e ele pode ter uma toxicidade ocular ali, se usado em grandes quantidades, em grandes porcentagens na fórmula. O terceiro deles também, amplamente usado em cosméticos e produtos faciais e máscaras. O terceiro deles é o imidazodinilureia. Ele é um produto que libera formaldeíde, o que é extremamente irritante para mucosas, incluindo a ocular. Mesmo em concentração baixa, ele pode causar lesões químicas na córnea, se aplicado diretamente no olho. Mas o que acontece com essa fórmula? Essa fórmula é um sérum aquoso, onde você deve deixar o cílio levemente umedecido. Se esse produto aqui tiver numa máscara, por exemplo, uma máscara de cílios, tá ok, porque ela não vai escorrer pra... Não pode entrar no olho, tem que ficar só no cílio no máximo ali, só que daí tem que ver que o canudo ele chupa metade do líquido ali, né? O cotonete ele vem cheio ali, então... Teria que ter talvez um cotonete menorzinho pra não dar ruim? Dentro do seu olho. Ela é uma fórmula mais durinha, onde você vai passar, vai ficar ali a máscara e você vai remover quando for tomar banho e remover tudo. O problema dele nessa fórmula aqui, assim como os outros ingredientes de cima, é que quando você tá passando um sérum para cílios, onde você precisa deixar levemente umedecido, esse sérum, ele pode secar. Mas quando você lacrimejar ou seu olho, alguma coisa acontecer, a primeira coisa que vai acontecer é que esse produto vai dissolver esse sérumzinho que tá aqui, porque ele tá numa fórmula, né, aquosa de sérum que vai poder ser dissolvido por uma lágrima. E aí o que vai acontecer? Ele vai direto pra dentro do olho. Ainda mais quando as pessoas estão usando esse produto como um cosmético para dormir. Você passou, vai esfregar sua cara no travesseiro. Tudo errado, né? Ela vendeu como algo que você poderia dormir usando a parada, né? Tinha que ser explicitamente colocado que você não pode repousar o líquido, o produto no seu rosto, no seu olho, né? E você colocou vários produtos ali que afeta a mucosa do olho, que afeta as lágrimas ali, que remove as lágrimas, deixa a córnea exposta, e você coloca um tubinho, tudo isso num tubinho, aonde você lota de produto e o cliente não consegue controlar a menor dosagem. Essa que é a parada, cara. O problema é que você não pode prometer tudo, entendeu? Num produto, você não pode prometer tudo, cara. E esse é muito problema mesmo do que eu sinto que rola, né? Com a Virgínia e com a WePink, é que ela promete demais. A base mesmo, eu falava que era a base mais pica do Brasil.
E daí a galera começa a vir com essa expectativa, quebra a expectativa. Você tem que falar que o produto é pica quando o produto é realmente muito pica, né? Então, assim, essa que é a parada. É as promessas, né, que rola e tudo mais, né? Vai entrar dentro do seu olho, não tem como. Então eu acho que faltou ali um aviso, se esse era o objetivo dela. Eu acho que tinha que ter ao cair dentro dos olhos, lavar imediatamente com água. Porque isso é muito mas importante. Talvez, será que não tem? Será que na fórmula, será que na caixa não tem ao cair com os olhos? Bom, não sei, às vezes não tem, né? É uma informação importante de ser colocada ali. E tem um outro problema também, além do outro problema que eu vou falar, que é o aplicador do sérum. Esse aplicador, ele carrega muito produto. Então você não tem como tirar o excesso e aplicar. Eu vou ver o chat pra ver a opinião do chat consistente com o assunto. As pessoas estão falando, melhor usar produto natural mesmo, sêmen, por exemplo. Cara, se você passa sêmen nos olhos, desculpa, você é uma pessoa completamente doente mental. Se você ejacula e pega o sêmen e passa nos olhos, você é completamente doente mental. Uma camadinha super leve, como é o caso de outros sérums para cílios que não podem cair dentro dos olhos. Inclusive, eles vêm em versão até estéril, com um aplicador para cada dia, e fala que não pode deixar úmido, que tem que estar completamente seco. É muito perigoso. Você botar uma parada no cílio que não pode cair nos olhos é muito perigoso também, né? Sérums hoje em dia que você pode passar e deixar úmido e tá tudo bem, mas há também os sérums mais potentes que têm indicações de uso que são muito específicas. E aí a contraindicação não pode cair dentro do olho, porque pode afetar a pressão ocular, ou pode danificar sua córnea, ou pode, enfim, um monte de coisa. Tem mais uma coisa pra se considerar, que é o pH e a estabilidade da fórmula. O pH é muito importante, porque acidez, o olho, ele tolera um pH muito específico, que vai de 6,5 até no máximo 7,6. É igual o peixe beta. Peixe beta, você bota qualquer coisinha que altera o pH, o peixe murcha e entra pra dentro da terra, né? Ele se enterra. Qualquer peixe, uma peixe beta é muito sensível. Aí, por que isso é importante? Porque se o pH da fórmula tá certinho, o seu olho vai ficar show. Lembra do shampoo Johnson's Baby? Aquele shampoo que pode cair dentro do seu olho e você não vai lacrimejar? Então, ele foi feito no pH correto pra que possa cair dentro do olho sem causar irritações. Mas qualquer produto que esteja fora desse pH... O Johnson's Baby, inclusive, eu tinha um hábito de pegar ele e ficar espremendo meu olho só. Era um momento de relaxamento, meu. Que não ardia, né? Muito em shampoo, porque eles se concentram para o pH do cabelo e não do olho. Então, às vezes, cai um pouco de shampoo dentro, causa uma irritação, mas você lava e beleza. Mas o produto também pode ser feito no pH do olho, no caso do shampoo Johnson's Baby, que aí não vai irritar o seu olho. E aí, falando do shampoo Johnson's Baby, pH, ele contém né, surfactantes. Lembra que a gente falou lá no começo? Que depende do produto, de como ele é usado? Só que aí, eles usaram surfactantes que são menos agressivos, ajustaram a fórmula no pH e pronto, não irrita os olhos. Muita tecnologia, muito estudo por trás, né? Laboratórios especializados para estudar como alterar o pH do produto para ficar confortável. Muita ciência, muito cientista, que é o que é necessário para se produzir um bom produto. Muito estudo, muita técnica, muito teste, né? De preferência, não. Obrigatoriamente não em animais, né? Porque os bichinhos, os testes em animais, os bichinhos judiam dos coelhinhos, cara. Eles pegam os coelhinhos e botam no zoinho deles, aí. Essa porra tem que acabar, né? Inclusive, muitos produtos já não testam mais animais, né? Então, muitos testes, não sei como, né? Como que faz os testes, normalmente? De produtos que não testam em animais, como que faz os testes? Faz teste de laboratório mesmo e faz teste de pessoa. Laboratório, né? Laboratório, daí é bacana, né? Em humanos, voluntários, mas daí paga? Eles pagam pro voluntário? Provavelmente, né? Cara, imagina você falar assim, olha, pinga um ácido no meu olho aí, sem pila na minha bolsa, você pinga um ácido no meu olho. Tem que estar desesperado, né? Quando o pH tá errado e a fórmula está desestabilizada, isso pode gerar desconforto, dor e até uma lesão epitelial. Eu não sei qual é o pH da fórmula do produto da Virgínia. Há uns testes de pH que você pode comprar, até no Mercado Livre. Não vai ser aquela coisa laboratorial para te dar o pH exato, mas você vai poder ter uma ideia. E como o produto é aquoso, é só você pingar na fitinha. pH, e aí ele vai te dizer em que pH aquela fórmula tá. fácil Mas na minha testar, opinião, esse produto, ele não está bem formulado para ser usado como um sérum para cílios. Não Olha vejo só. um problema dele ser usado na sobrancelha. Agora eu tô percebendo, por que ela fez um vídeo de 20 minutos na vertical? Agora que eu percebi isso. Ela fez um vídeo de 20 minutos na vertical, cara. Cara, eu não tinha percebido, velho. Mas eu não usaria nos meus cílios. Ainda mais depois do relato dessas mulheres que passaram por um baita perrengue. E tem algumas que não sabem se vão recuperar a visão ou não. Assim, supostamente, na fórmula desse Tem produto... algumas pessoas que acham que não vão recuperar a visão, cara. Meu Deus, mas isso é indenização até umas horas, hein? Perder a visão para um produto é indenização
até umas horas, velho. É associado a um surfactante que é agressivo, que aí ele vai e retira a camada que protege o olho. E aí os outros ingredientes que podem, né, supostamente machucar o seu olho ou fazer uma queimadura, eles entram com mais facilidade. Aí tem uma coisa aqui no Brasil que eu acho muito errado, mas é que o governo e a legislação não exige você fazer teste nenhum pra lançar um produto no mercado. Então você não precisa fazer um teste dermatológico, você teste não oftalmológico. pode fazer apesar teste nenhum. Aí, ó, o que eu falei dos bichinhos, não pode, né? de ser muito comum você ver em embalagens de máscaras, pode de nenhum produtos teste. que foram testados oftalmologicamente ou dermatologicamente, isso não é requerido pela Anvisa. Eu não vi em nenhum lugar que essa fórmula Tá. foi testada oftalmologicamente. E eu acho que a gente já tá tão acostumado a saber que tudo vai ser testado dermatologicamente e oftalmologicamente, que a gente às vezes esquece de procurar o selinho pra ver se foi mesmo testado. Mesmo não Entendi. sendo Eles requerido. testam com testam com laboratório, eles não testam na pele, né? Não, podem testar também. Isso aqui no Brasil não precisa, não é obrigatório. Não precisa testar, não é obrigatório. Você pode juntar ali qualquer suruba de ingrediente e vender e Ah, entendi. Eu tinha entendido errado. Mosquei. Você não pode testar na boca, né? Ah, eu não sei, eu tô burro já, velho. Eu tô burro. São 4 da manhã numa quarta-feira. Não precisa testar no Brasil. Não é obrigatório. Ah, isso é problemático. No Brasil, você pode lançar um produto sem teste, cara. Você pode lançar um produto pro mercado sem testar. Isso é uma doideira. Devia ser obrigatório você ter que testar o seu produto antes de lançar. Inclusive, isso é uma coisa que você pode ver. As marcas, você vai comprar uma marca, procure se ele for testado, não em animais, né, por favor, mas procure se ele foi testado dermatologicamente, para os voluntários, eu não sei como funciona, para você comprar, senão você está comprando um produto que pode pôr sua pele em risco. Ido pela legislação, eu acho um teste muito importante. E não é um teste caro de ser feito. Além desse teste oftalmológico Não é e dermatológico, também temos o RETCAN, que é o teste pra avaliar como é que esse produto vai se comportar ali na membrana do olho. REDCAN. Que é um teste que não é requerido para cosméticos, mas para esses produtos que podem escorrer para... Os REDCANs são fenômenos que acontecem quando o homem atinge um estado severo de gonorreia. Acontece REDCAN, não? dentro do olho, numa solução aquosa, seria bacana fazer, pra ter certeza que vai dar tudo certo. Também tem o Challenge Test, que é um teste muito legal, porque ele Challenge avalia Test. o conservante da fórmula, né? Os conservantes todos. Se vai crescer micróbio ali, se não vai, ele meio que acelera o tempo pra te micróbio entregar aí, né? um teste que, ó, daqui a 2 anos esse produto vai estar assim. Então, a gente, como empresa, prefere fazer todos esses testes para entregar um produto mais seguro pro consumidor. Além desses testes que eu falei aqui, também tem o teste de eficácia, que é um teste clínico, que, por exemplo, a gente tem na minha marca um produto para sobrancelhas que ele promete o crescimento dos fios. E pra gente ter certeza que a gente tá entregando Crescimento pro dos consumidor fios, né? uma coisa que realmente vai fazer o promete, a gente faz um teste clínico que é feito em várias pessoas que são analisadas durante um período de tempo. E aí tem aquele famoso grupo do... Sabe, uma pessoa falou aqui no chat sobre a Bruna Tavares. Falou que os produtos da Bruna Tavares é muito legal. Daria pra gente chamar futuramente a Bruna Tavares pro Sofá do Felca, né? Ela já falou comigo, ela gosta de mim. Ela mandou mensagem falando assim, pô, eu gosto muito de você, que não sei o quê. Já conversei com ela, daria pra chamar a Bruna Tavares pro Sofá do Felca pra falar sobre produtos de beleza. Acaba falando sobre os produtos da Virgínia também, né, de tabela. Vai levantar assunto e vai conversar sobre isso. É interessante, né? Futuramente nós chamar a Bruna Tavares. placebo que não tá usando nada e o grupo que tá usando alguma coisa, e aí a gente descobre se realmente aquele produto tem a eficácia. E aí o meu produto de sobrancelha tem eficácia, comprovada. Então a gente fez teste clínico, comprovou, então eu teste posso garantir clínico pra porque vocês você não que pode ele vai fazer a vender sua sobrancelha crescer. a parada Porque é que comprovado. mete Mas a gente louco, né? nunca, jamais Você tira indicou. do botão. Você tira do botão. Você pega e fala assim, olha, isso aqui é bom. Mas daí não fez teste, não sabe... prometo que vai crescer cabelinho no botão. Daí a pessoa fica lá passando o produto no botão 1 ano e não cresce cabelo no botão. Isso aí é um absurdo. Então, assim, você precisa testar, você precisa... e daí você não pode denunciar, porque, enfim... Então, assim, é muito importante... O quê? Você tá ouvindo tudo ao contrário que eu falo, velho. O que você falou? Eu falei que a pessoa pode denunciar. Daí pode denunciar, né? Pode denunciar. Então, assim, é muito importante a parada ter eficácia, tá? Você tem que entregar o que você promete, Ou cara. ele para uso no olho, porque contém álcool na composição. E o álcool, ele pode fazer mal para sua córnea. Então a gente não indica esse produto e nem lançou ainda um produto que possa ser para crescimento de cílios, porque a gente considera isso uma coisa que exige muita responsabilidade, uma fórmula muito bem formulada e muito teste. Eu também super queria trazer aquele colírio japonês que aumenta o olho, mas a gente não consegue, porque Colírio outro japonês grau de que aumenta produto, o olho? totalmente diferente os testes que você precisa ter, as Caralho, comprovações que que você brisa. precisa ter. A gente também nunca lançou suplemento Colírio alimentar, que porque aumenta o olho? Mas como assim aumenta o olho? Ele aumenta o glóbulo? Ele aumenta a pálpebra ou ele aumenta o íris? Espera aí.
Eu não entendi. A pele. Ou ele aumenta o outro olho? Pro outro olho existe alguns consolos penianos para aumentar. Não necessariamente precisa ser japonês. Existe no Brasil. Então, assim, não entendi. Ela tem que explicar. Ficou confuso, ficou ambíguo. Esse também é um produto que é muito complicado, porque se a pessoa tomou o seu Metaína, suplemento, cara, teve que uma lindo. diarreia e ela associa uma coisa com a outra, a responsabilidade pode recair sobre você. Então, claro. esses produtos que beiram a farmacêutica, a gente não trabalha, porque a gente entende que exige outro tipo de equipe pra formular esses produtos. Então, eu vou te dizer o que fazer, totalmente, Virgínia. Primeiro, né? retira o produto Você do não mercado, pode- recolhe tudo, Aí, pede ó, devolução. recolhe as paradas todas e foda-se, né? Você não pode mexer com coisa farmacêutica quando você tá fazendo beauty, a não ser que você tenha uma equipe e um preparo para tal. Senão você tá pondo as pessoas em risco, né? Devolve o dinheiro de todo mundo, pega o produto e queima. Se você quiser manter esse tipo de Queima. produto na sua linha, reformula, faça os testes mesmo que não sejam requeridos, pra você estar protegida judicialmente, caso algo assim venha a acontecer. E seja responsável. Queimou os olhos de muita gente, todo mundo tem direito a processar. E daí processos, imagina centenas de processos chegando. Cuida das pessoas que tiveram problema com o seu produto, devolve o dinheiro, cuide das pessoas que foram lesadas por ele, pague os custos médicos, veja se a pessoa Bons precisa de ajuda de conselhos. custo porque perdeu os dias de trabalho. Acompanhar a pessoa, ver como a pessoa tá, dar uma ajuda pra pessoa, porque você, de certa forma, causou aquilo, você é, de certa forma, responsável pela situação daquela pessoa. Ficou sem poder receber aquele valor, e isso vai fazer diferença no final do mês na vida dela. Tente fazer um acordo com essas pessoas e, se necessário, pague uma indenização. Eu não sei se vocês sabem, mas há uns Indenização, 2 anos, mais ou menos, o Tribunal de Justiça do Brasil, ele abriu vaga pra peritos em cosmetologia, em unha, cabelo, maquiagem, cosméticos, skincare, tudo isso. Por quê? Tá havendo muito processo contra empresas que fabricam cosméticos. Ou então o cabeleireiro que deu corte químico. Ou então a unha que machucou a unha Aí, da ó. cliente e a unha dela não cresce mais direito. E quando a gente tá falando de lei, a gente tá falando de um juiz que ele entende de lei, mas ele não entende de cabelo. Então, foi aberta essa vaga pros Ele não peritos entende de pra que cabelo. eles possam explicar, resumidamente pro juiz, o que foi que aconteceu ali e se aquele produto poderia ou não ter causado aquilo que causou. Tem que vir os caras que entendem de cabelo e falar assim, ó, juiz, tem que fazer as paradas aí pra ser a parada correta. Daí o cara fala assim, o cara não entende de cabelo, ele entende de juiz, né? Então ele tem que explicar, ele tem que ouvir muito o que tá falando pra entender. Entendeu? Um perito criminal, o juiz vai lá, contrata ele pra meio que refazer a cena do crime, dizer, ó, essa bala não podia ter chegado lá e matado essa pessoa. Então, realmente pro juiz conseguir entender o que aconteceu. Eu me formei como perita em diversos... Puxa, do nada? Caralho, do nada ela puxa uma carteira de perita judicial. Caralho, do nada, velho. Como assim, velho? áreas, incluindo a área da beleza. Você precisa Tá. Ela fez na área da beleza, pra lançar a marca dela, ela se tornou perita judicial. comprovar que você tem conhecimento naquilo, fazer um curso, uma prova e se cadastrar no tribunal dos estados que você quer trabalhar. Que Então, quando o bacana, juiz hein? tem um problema que houve um corte químico do cabelo da pessoa, ele não entende de cabelo, não entende de produto, ele vai no sistema lá procurar um perito que tenha similaridade com Tá. Ela é perito pra passar a visão pro juiz, ó. Com queimou e tal. Então ela tem muito conhecimento. problema que ele tá procurando. Então, cabeleireiro, megarrista, ele vai lá procurar. Se ele não achar, ele vai procurar um similar. E aí ele vai mandar as provas, né, tudo que está no processo pro perito verificar, então dá a sua conclusão ali pro juiz. Veredito. No caso, eu não posso conclusão. trabalhar para o tribunal e pro juiz. Por quê? Porque a minha opinião está na internet. Então, seria olha muito só, fácil figura de um pública não advogado de pode. qualquer uma das partes impugnar a minha opinião, falar que não vale, porque Entendi. eu já falei dessa marca em determinado momento na minha vida. Mas eu ainda Figura pública não pode. posso trabalhar como perita para uma das partes. Vamos supor que você teve um problema, ficou com uma cegueira temporária ou permanente, e você acredita que seja por uso de um cosmético. E aí você pode me chamar como perita para analisar os fatos e entregar um relatório pro juiz. Olha Assim como a só, outra cara. parte pode fazer também. Lembrando que o perito, ele não vai decidir o caso. Ele só vai ajudar o juiz a entender o que aconteceu. Mas quem vai quem decidir quem decide ganhou, é o quem juiz, perdeu né? e tudo isso é o juiz. O perito só faz Na verdade, quem decide é Deus. O promotor é só um homem. Deus é o juiz. Porque Racionais dizia isso. trabalho de Google Tradutor. E, aliás, é uma boa ideia pra você que trabalha com beleza e quer uma renda extra. O curso não é barato, mas você vai poder trabalhar com isso e você pode se inscrever nos tribunais de todo o país, pra trabalhar em todo o país. Ela tá a gente não vendendo a pode Lura? ter certeza Isso do que é venda de... ela vai anunciar a Lura? aconteceu. Mas se você acredita que foi lesado pelo produto, vá atrás dos seus direitos. E se você tem o laudo do seu oftalmologista, vai ficar ainda mais fácil, porque ele vai dizer a extensão do dano que causou, ele vai ter os exames pra comprovar, ele vai dizer o que pode ter causado esse problema. Então, se você está preso num caso como esse, vá ao médico e faça os exames. Cara, Essa é a melhor faça os coisa que você pode fazer exames nesse momento. correndo, Mesmo que né? você só esteja lacrimejando ou com os Faça olhos correndo os ardendo. exames. Vá ao médico. Essa é a coisa responsável a fazer
nesse momento. E depois você corre atrás dos seus direitos. Você tem os seus direitos como consumidor, assim como nós também, como empresa, temos responsabilidade de colocamos aquele produto no mercado, se ele vai causar algum dano, se ele vai fazer mal pra alguém. Infelizmente, é um dia muito triste na vida de muitas pessoas que foram lesadas. E eu sei que vocês estão buscando justiça e tentando alertar as pessoas na internet. Mas o mais importante é que você consulte um médico, tenha um laudo e corra atrás dos seus direitos. Porque você tem eles. Claro, bom, é essa parada, pessoal. Isso aqui é muito sério, na realidade, né? É muito sério porque quando você mexe com a pele das pessoas, os olhos das pessoas, elas, quando compram um produto seu, elas colocam um voto de confiança para você. Ela está confiando que você não vai prejudicá-la. Ela está confiando na sua promessa, que vai crescer os cílios, que vai ser protegido, que vai ser tudo certo. Quando você coloca ela em risco, o melhor que você pode fazer mesmo é não ter feito isso, né? Ter feito testes e ter feito estudos suficiente para não chegar nesse ponto, mas chegou nesse ponto, foi uma fatalidade e tem que ser vista como tal, de forma muito responsável. Você tem que indenizar a pessoa, você tem que acompanhar a saúde da pessoa e se preocupar de forma ativa, porque a pessoa depositou um voto de confiança para você e você quebrou a confiança dela, e não só isso, você machucou ela literalmente, você lesou ela, você queimou a córnea dela. Então, assim, isso é muito sério. Bom, é isso.